Ok, então, bom dia a todos. Hoje, dia 15 de maio de 2024, damos início aqui à banca da Marina Vinotti. Eu quero fazer um agradecimento especial à presença dos avaliadores, né? A professora Helena, a professora Carla. A professora Carla, eu acredito que está na Itália, né, professora? Viu, Marina? Super internacional essa tua banca hoje, tá? Professor Isidoro. Pois é. Professora Carla na Itália. A Helena está em Jaraguá do Sul, né, Helena? Não? Estou em Joinville. Joinville, né? Manchester, como é? Manchester catarinense, se você quiser deixar internacional, tá bom? Perfeito, então que seja. Eu quero fazer também uma saudação aqui ao pai e à mãe da Marina, né? O seu Carlos, a dona Andréia, o namorado da Marina, o Vitor. Cumprimentar a Marina também pelo excelente trabalho que ela fez, tá? Marina, terás até 20 minutos para a apresentação, tá? Fale devagar, né? Nós temos um membro estrangeiro na banca, né? Professor Isidoro, quero pedir, quero expressar, pedindo desculpas por meu espanhol, que é muito malo. Pode falar em português. Tranquilo. Compreendo. Okay. Compreendo. Perfeito. Marina, então, tem até 20 minutos, tá? E aí depois eu vou passar a palavra para a banca, né? Primeiro para a professora Helena, né? Como professores de fora, depois a professora Carla. E por último, aí, o professor Isidoro, por ser também um dos orientadores do trabalho, tá? Então, fica à vontade, a palavra é tua. Tá certo. Bom dia, meu nome é Marina. Eu venho hoje apresentar a minha dissertação que leva como tema e título Dois simbolismos punitivos das políticas criminais simbólicas de enfrentamento à violência de gênero, funções latentes e manifestas do direito penal na tutela aos direitos fundamentais da mulher. Meus cumprimentos aos membros da banca, agradeço a presença da professora doutora Carla Piffer, professora doutora Helena Cardoso, e o professor Isidoro Blanco, bem como a presença do professor orientador dessa pesquisa, professor doutor Ayrton Chaves. Agradeço também a presença de amigos e familiares que assistem a essa apresentação. A tese que eu apresento é de que as variadas formas de controle social informal contribuem para a manutenção da opressão da mulher no Brasil e, consequentemente, com o caráter meramente simbólico de muitas das leis que visam protegê-las. O que eu pretendi com essa pesquisa foi verificar se há a ineficiência nas leis de viés punitivos no combate à violência contra a mulher. As dúvidas que eu tinha quando eu optei por esse tema foram condensadas em 3 perguntas de pesquisa, sendo a primeira: é possível identificar uma relação entre questões de gênero e simbolismos de controle social informal, moda, publicidade, religião, etc., na manutenção da opressão punitiva da mulher no Brasil? A segunda: as legislações punitivas que visam promover a proteção da mulher garantem a diminuição efetiva nos casos de violência contra a mulher? E a última: se existe compatibilidade entre as pautas político-criminais de tutela aos direitos fundamentais da mulher, cujo referencial normativo é a Lei Maria da Penha, em razão da violência de gênero e o caráter simbólico do direito penal. No primeiro momento, a percepção desses problemas era de que o controle social informal presente na vida da mulher desde a infância compactua na permanência da dominação masculina e na inferiorização da mulher, que são os principais propulsores da violência de gênero. Também que as legislações que aumentam as tipificações penais e ou causam o aumento de pena, bem como o surgimento de qualificadoras, agravantes e suspensão de institutos diversificadores da pena, possuem a característica simbólica, pois não surtem com o efeito desejado, qual seja a diminuição dos casos de violência contra a mulher. E, por fim, que as legislações penais de proteção à mulher possuem o caráter simbólico, eis que o cunho punitivista pode não ser suficiente para abordar as questões de gênero, sendo necessário investir em políticas de prevenção e educação para promover uma mudança cultural mais ampla. Eu acredito que essa pesquisa é relevante para o cenário do direito brasileiro por várias razões.
Primeiramente, que ao investigar a incidência do direito penal simbólico nas leis voltadas para proteger as mulheres e combater a violência de gênero, ela contribui para uma melhor compreensão da dinâmica desse problema no Brasil, identificando lacunas e desafios no sistema jurídico. E a partir daí, quando se reconhece essa limitação do direito penal como única resposta para a violência de gênero, a pesquisa destaca a necessidade de abordagens multidisciplinares e políticas públicas integradas. Além de que a crítica ao controle social informal, como perpetuador da violência de gênero, ressalta a importância de combater estruturas sociais e culturais que sustentam, promovendo uma mudança cultural mais ampla. Para verificar se essas hipóteses poderiam ou não ser falseadas, eu dividi o trabalho em 4 capítulos, sendo que o primeiro visa introduzir essa ideia de controle social formal e informal, bem como relacioná-los com a violência subjetiva e objetiva, que são conceitos importantes para toda a pesquisa, e focar nesse primeiro capítulo nos controles sociais informais que perpetuam a ideia de inferiorização feminina e patriarcado. Então, nesse primeiro capítulo, é mostrado o lugar imposto à mulher, socialmente falando, a partir da ideia do outro, de Simone de Beauvoir, que nada mais é do que a posição da mulher em relação aos homens, que impliquem uma condição de subordinação e marginalização social. A partir daí, a socialização da mulher como segundo sexo, desde o nascimento até a vida adulta, como, por exemplo, a infância, a imposição do casamento e da maternidade como obrigações femininas, a discriminação no ambiente de trabalho, as dificuldades que se tem de alcançar posições de destaque, melhores salários, a sobrecarga também de trabalho enfrentada pelas mulheres, incluindo a dupla jornada de trabalho, os padrões de beleza impostos, além de tabus relacionados à sexualidade feminina. Então, esse capítulo ele veio para demonstrar como as mulheres sofrem vários tipos de violências internalizadas, aquelas que são sutis e praticamente invisíveis aos olhos da sociedade, para que nós possamos entender que o problema da violência de gênero vai muito além, por exemplo, da violência doméstica. E principalmente entender que enquanto a mulher for vista estereotipadamente como inferior, não há como se falar em diminuir a violência de gênero, porque então se entende que todas essas pequenas, entre muitas aspas, violências sofridas durante a socialização da mulher são a base para a violência subjetiva, ou seja, aquela que é criminalizada pelo direito penal. Então, o segundo capítulo ele foi utilizado para introduzir o tema do direito penal simbólico, primeiramente demonstrando qual a função real do direito penal e os princípios que atuam na limitação do poder punitivo, mas logo é visto que, na prática, o direito vai na contramão desses princípios, isso porque acaba sendo usado de forma exagerada, quase como uma resposta imediata aos anseios da sociedade, que clama por um direito penal mais severo, como se isso fosse o suficiente para conter determinada demanda. E esse anseio popular por mais punições é propulsionado principalmente pela mídia, que constrói essa consciência coletiva de pânico. E assim, outro conceito que aparece é o do populismo penal, que é justamente a resposta política para essas reivindicações populares, que levam os políticos a adotar medidas mais severas a fim de ganhar apoio eleitoral, o que resulta em uma inflação que não reduz efetivamente a criminalidade e que contribui para uma distorção das funções do sistema legal a partir do uso simbólico do direito penal. Essa abordagem ela é muito problemática porque ela simplifica questões complexas de justiça criminal, explorando o medo e a insegurança da população para promover medidas punitivas excessivas. Já o terceiro capítulo aborda como a violência subjetiva é enfrentada pelo sistema jurídico, especialmente no que diz respeito às mulheres. Inicialmente, discute-se a importância dos direitos fundamentais e humanos das mulheres, enfatizando a necessidade de medidas concretas para garantir a igualdade de direitos e oportunidades. Destaca-se também a inclusão recente de medidas específicas para lidar com questões de gênero, incluindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, especialmente o quinto objetivo que trata da igualdade de gênero.
Em seguida, é feita uma análise histórica das principais leis de proteção à mulher, a partir da Lei Maria da Penha, que inclusive é citado brevemente acerca dos desafios enfrentados para sua aplicação. E assim é passado pela Lei Carolina Dickmann, a Lei do Minuto Seguinte, a tipificação do feminicídio, entre outros. Por último, é discutido a relevância de abordar o objetivo de reduzir a violência de gênero fora do âmbito penal, visando prevenir os crimes ao invés de simplesmente puni-los após a sua ocorrência. Nesse sentido, são mencionadas as diferentes formas de prevenção, prevenção primária, prevenção secundária e terciária, que representam abordagens distintas para a prevenção da violência de gênero. A partir daí, são apresentados também exemplos de ações e programas catarinenses, visto que o estado de Santa Catarina possui um dos menores números em questão de violência contra a mulher, que possui esse viés preventivo, como a Rede Catarina de Proteção à Mulher e a Patrulha da Maria da Penha. O último capítulo iniciou-se a partir de uma análise de correntes da criminologia que podem se contradizer em alguns momentos, que é a criminologia crítica e a criminologia feminista. Porque enquanto a criminologia crítica acredita que o sistema penal tradicional perpetua desigualdades sociais e prioriza a repressão ao invés da reabilitação e prevenção, sempre indo a favor de um direito penal mínimo, a criminologia feminista tem um discurso que muitas vezes apela para a implementação de mais leis penais de proteção, embora as duas vertentes também apresentem pontos de convergência com uma preocupação com as desigualdades sociais e o tratamento das vítimas. Além disso, foi necessário realizar uma análise crítica dos dados referentes à violência de gênero. A intenção inicial da pesquisa era coletar dados e comparar a ocorrência de variados tipos de violência contra a mulher antes e depois da implementação das leis de proteção penal, para que fosse possível determinar se houve a diminuição efetiva dos casos após a criminalização da conduta. No entanto, eu encontrei uma dificuldade em encontrar esses dados e ter uma precisão também nos dados que eu consegui localizar, o que dificultou muito que eu conseguisse, de fato, fazer a análise que eu pretendia de início. Então, frente a isso, eu decidi explorar essa questão de forma crítica, explicando as dificuldades que eu presenciei. Então, no caso de feminicídio, por exemplo, é muito impreciso saber se a lei é efetiva através de dados, porque, primeiro, antes da lei, os casos de assassinato tendo a mulher como vítima não eram classificados como feminicídio, ou eram vistos se as causas levavam a crer uma motivação baseada ao ódio ao gênero, porque nem mesmo essa classificação existia, que é algo que até mesmo hoje é difícil de se classificar, por se tratar de algo um pouco ambíguo, fora que, se for levar em consideração que sim, houve aumento da morte feminina por assassinato, isso representa um aumento na violência de gênero ou um aumento na violência geral do país, tendo em vista que o assassinato de forma geral tenha aumentado. Outro exemplo que foi citado é o da violência doméstica, que além de ter a cifra oculta da criminalidade, que é quando não se tem como ter 100% de certeza de quantos casos existem ou ocorreram, em virtude de serem casos que não chegam às autoridades. Também, notando-se um aumento de caso, há uma dúvida ali de os casos de violência doméstica estão de fato crescendo no Brasil ou está havendo uma maior consciência e talvez as mulheres estejam mais encorajadas a denunciar e por isso os dados aumentam. Então, nós não conseguimos ter uma noção do benefício da Lei Maria da Penha através de dados, porque, quer dizer, os casos terem aumentado pode ser tanto algo benéfico quanto maléfico. E constatou-se que, apesar da disponibilidade de algumas estatísticas relacionadas à violência contra a mulher, a avaliação da eficácia das leis de proteção permanece aí um desafio, exigindo uma análise mais profunda que considere fatores qualitativos, como a resposta policial, o impacto percebido pelas vítimas de violência. Mas nós temos que considerar que, como foi dito anteriormente, a violência contra a mulher não é só aquela visível, mas todas as violências veladas que o direito penal não consegue rechaçar,
o que torna mais difícil ainda prever se essa vem aumentando ou diminuindo. Isso também destaca a incidência do simbolismo penal nas leis brasileiras de proteção, que foi tema de outro título no capítulo, que concluiu-se que essas leis muitas vezes possuem essa característica simbólica por vários motivos, e um deles é justamente porque, ao serem promulgadas, não transformam evidentemente a realidade das mulheres, além de terem também na sua criação nomes impactantes, de alguns casos famosos que apareceram na mídia, como a Lei Carolina Dickmann, a própria Lei Maria da Penha, que são leis, principalmente a Lei Maria da Penha, que dependem que se tenha eficácia das medidas extrapenais, que dependem da capacidade do sistema legal em garantir acesso à implementação adequada, mas que tem uma maior ênfase apenas na dimensão punitiva. Aqui é importante ressaltar que as leis penais são sim importantes e devem existir, mas não são suficientes para promover uma mudança estrutural mais ampla que de fato pode diminuir o número de vítimas, né? Tendo elas que coexistir com diferentes outras medidas de outras esferas, até mesmo do direito. Então, como conclusão principal de toda a pesquisa, o direito penal precisa seguir a sua função instrumental, seguida por regras e princípios, principalmente os que o limitam, na medida de que se entende que a punição é uma ferramenta de última ratio, e principalmente que não se deve ser usada levianamente, ainda mais como única opção. Em resumo, a redução da violência de gênero exige uma abordagem mais abrangente. Então, encerrados os resultados, eu finalizo com a conclusão, que tem como resposta confirmar totalmente duas das questões e parcialmente uma delas. Isso porque foi possível de se perceber, principalmente no primeiro capítulo, que o controle social informal, a exemplo da família, a igreja, a moda, entre outros, contribuem, se não são os principais perpetuadores da visão inferiorizada da mulher e, consequentemente, da violência de gênero. Já a segunda hipótese, que dependia da análise de dados, foi parcialmente confirmada, pois não foi possível verificar com precisão o aumento ou não dos casos de violência contra a mulher a partir de dados. No entanto, pode-se dizer que, de qualquer modo, quando se fala em violência contra a mulher, e ao considerarmos que a violência sofrida não é só aquela visível, nós podemos compreender que a lei penal não é garantia da diminuição da violência, muito porque só abrange aquela que é visível. E, por fim, a última hipótese também foi confirmada, pois a legislação penal punitivista, de maneira geral, mantém a característica simbólica do direito penal, o que também se aplica às leis de proteção à mulher, visto que essas leis são frequentemente promulgadas em resposta a um clamor social por medidas mais severas, refletindo um contexto de populismo político. No entanto, essas leis muitas vezes não seguem a funcionalidade do direito penal e negligenciam o respeito aos princípios fundamentais. Além disso, ao se concentrarem apenas na punição, essas leis tendem a desconsiderar questões extrapenais importantes, como a implementação de políticas públicas voltadas para auxiliar as mulheres em situação de violência. Bom, dito isso, eu passo a palavra à banca para que sejam feitos comentários e eventuais perguntas. Obrigado, Marina. Cravou 20 minutos aqui. Uma das grandes dificuldades que a gente teve, eu e a Marina ali na produção do trabalho também, e o professor Isidoro, foi realmente essa pesquisa empírica, né? Esses números, faltaram esses dados aí para a gente complementar, fazer uma pesquisa de ordem mais completa, né? É muito necessário um cuidado empírico na implementação de política criminal, qualquer política pública, né, na verdade, né? E esse cuidado empírico na definição estratégica de política criminal passa por aquilo que a gente chama lá em sociologia de facticidade objetiva. Não é correto, por exemplo, definir um programa criminalizante sem saber se há um orçamento para implementar esse programa e sem saber se existe uma correlação entre a proposta criminalizadora e o projeto de controle social que ele está inaugurando. E isso aí é um problema, porque a gente não tem esses números no Brasil, e aí a gente fica, né, discursando muito no nome teórico, e talvez fosse o caso pensar nisso, né? O direito e a sociologia trabalhar essa questão aí para a gente ter mais segurança na implementação de políticas criminais nesse sentido.
Professora Helena, a palavra é tua, fica à vontade. Bom dia a todos, estão me ouvindo bem? Sim. Então tá, caríssimos, eu gostaria de iniciar perguntando quanto tempo que eu tenho, professor Ayrton, para que eu não cometa nenhuma gafe aqui, de nem falar de menos nem de mais, regimentalmente falando. 5 minutos? 10 minutos? 10 minutos, tá, professora? Então vou aqui até ligar um cronômetro para eu não... Fica à vontade, professora, tá? Se tiver que passar um pouquinho, não tem problema. Tá bom. Então, inicialmente, gostaria de cumprimentar a banca. É um prazer enorme estar aqui junto ao professor Ayrton, professora Carla Piffer, professor Isidoro Blanco. É um prazer estar aqui para avaliar o trabalho da Marina, que hoje é o personagem central desse rito de passagem que é essa banca de defesa de uma dissertação de mestrado. Todos nós que já passamos por isso sabemos, né, o quão simbólico é esse momento. A pessoa que faz uma pesquisa séria, ela se prepara para isso e vem aqui, né, enfim, apresentar o seu filho acadêmico, que é a dissertação de mestrado. E desde logo te parabenizo pelo trabalho, Marina. Falei antes do início final da banca, né, que gostei do trabalho. Então, tudo que eu falar, já fique tranquila, tá? Então, eu gostei do seu trabalho, para tirar esse nervosismo inicial aqui, da candidata que está sendo arguída, tá, Marina? Mas meu papel é fazer algumas considerações. Eu acho que uma boa banca é uma banca que lê o trabalho, que faz comentários, e tudo aquilo que eu falar é apenas para colaborar a partir do meu ponto de vista, que é subjetivo, e o que você concorda, você aceita, o que você acha que não tem pertinência, depois você ignora, tá bom, Marina? Então, inicialmente, eu gostaria de te dizer que eu sempre avalio primeiro a apresentação na banca do candidato e depois o trabalho, a questão formal do texto. Então, eu gostaria de iniciar pela sua apresentação. Marina, você falou tranquilamente dentro do tempo, até acho que falou um pouco menos que 20 minutos, mas falou assim, com uma tranquilidade, com uma segurança, que deixou passar assim para os espectadores não só o seu domínio do conteúdo, que de fato você pesquisou seriamente o teu tema, assim como aqueles que talvez não tenham lido o seu trabalho. Não sei quem dos espectadores aqui que está acompanhando talvez não tenham lido a sua dissertação na íntegra, mas eu acho que foi uma apresentação muito boa, porque você justifica a necessidade, a relevância da pesquisa, que de fato é relevante esse tema que você está pesquisando. Você mostra a justificativa das suas perplexidades que geraram, né, os teus problemas aí que você quer investigar. Você demonstrou com clareza os seus capítulos, onde é que você começou, quais eram as suas inquietações, o que você conseguiu responder, o que não. Então, eu gostaria de te parabenizar pela sua apresentação, que eu achei impecável, tá? Então, te agradeço e parabenizo desde logo por essa apresentação bastante sintética, porém profunda e verticalizada em relação ao trabalho que você apresentou à banca, ok? Passado esse momento da avaliação da sua apresentação, eu gostaria de falar do seu trabalho, tá? Marina, eu acho que não conheço você, enfim, pessoalmente, conheço hoje, mas me parece que você é uma pessoa extremamente séria e muito dedicada à pesquisa, né? Pela qualidade do trabalho que você apresentou. E por isso que eu vou te dizer que tem algumas coisas no seu trabalho que eu acho que você poderia dar aquela polida final para ficar à altura, né? Eu acho que da sua competência acadêmica, ok? Aquela coisa normal, a gente entrega um trabalho, sempre tem alguma coisinha que fica. Então, vamos lá, eu anotei um monte de coisinha aqui pequenininha, vamos ver se eu consigo não me perder. Então, eu acho que você poderia fazer uma revisão final do texto, do início ao fim, porque assim, tem alguns momentos em que você, por exemplo, escreve Código Civil em minúsculas, depois você escreve em maiúsculas, tá? Tem alguns espaços que às vezes o travessão está pequenininho, às vezes está largo, como por exemplo no hall de categorias. Eu acho que você pode uniformizar isso, tá? Também no hall de categorias, em algum lugar, tem lugar que tem travessão e ponto, outro não tem. Então eu acho que com calma, depois tu imprime o trabalho, né? Depois de deixado esse tempo assim decantando, e lê com calma com uma caneta vermelha e vê tudo que tu pode estar achando assim que ficou, que passou batido, tá? Por exemplo, no teu sumário, você, inclusive, ó, no capítulo 3, não sei se tu está com o trabalho fácil aí para acompanhar. Tô. Mas no teu capítulo 3, por exemplo, no sumário, lá na página 11, tu tem o 3.2 e fala lá, quinto objetivo do desenvolvimento sustentável. Daí você vai para o 3.3, e aí eu acho que tu copiou e colou no sumário, não sei, porque aparece de novo quinto,
quinto, digressão histórica. Ah, sim. Isso aparece tanto no sumário como depois lá na página 112, porque eu acho que o teu sumário é automático, né? Que ele deve estar puxando. Então, sim. Tu entendeu o que eu estou falando, né? Então, aquele veio repetido. Aí, outra coisa que eu reparei nos teus capítulos, desculpa a burocracia aqui, mas eu acho que o teu trabalho merece essa lida final, tá? Você, no capítulo 1, 2 e 3, salvo engano, ou no capítulo 1 e 2, você coloca ponto depois do capítulo. Você coloca lá, capítulo 1, ponto. Capítulo 2, não sei o que ponto, no título. E isso também aparece no sumário. Já no 3 e 4, você não coloca ponto depois do título. São coisas assim, que parece perfumaria, mas eu acho que faz parte do seu trabalho acadêmico depois. Então, para você ver o que eu estou dizendo, é uniformizar o que tu fez no trabalho, tá? Então, tanto no corpo do texto quanto no sumário. Aí, em relação às palavras-chave, é uma dúvida minha, porque eu, de fato, eu não acessei as normas metodológicas da Univale, mas você coloca 7 palavras-chave, tá? E coloca um ponto vermelho no final, que eu acho que tu tem que arrumar, que eu acho que ficou de formatação. E eu não sei se 7 palavras-chave é excessivo ou não, talvez, enfim, não sei, né? Não sei se geralmente se coloca tantos. Você fala, por exemplo, em leis de proteção genericamente, então eu não sei, talvez com calma, tu olha de novo as tuas palavras-chave junto com o teu orientador, porque tu coloca algumas coisas genéricas, tu coloca direitos fundamentais, mulher, violência. Por que não coloca já violência de gênero, entende? Por que já não, sabe, leis de proteção ficou muito genérico, não sei em que medida que não fala leis de proteção à mulher, entende? Dá uma olhada depois nas suas palavras-chave, com calma em relação com o teu orientador, tá? Em relação à introdução, eu gostaria de apontar o seguinte: eu gostei da sua apresentação aqui na introdução, acho que está perfeita, mas quando eu li eu fiquei numa dúvida, e aí talvez tu possa me dizer, para eu aprender contigo. Você coloca na tua introdução 3 problemas de pesquisa, e eu falei, meu Deus, quanta ambição! Geralmente a gente coloca um problema de pesquisa num trabalho acadêmico, e aí ele pode desdobrar em vários objetivos específicos. Então, minha dúvida é em que medida que, de fato, na Univale, por exemplo, metodologicamente, se pode trabalhar mais que um problema de pesquisa numa dissertação ou não, ou em que medida que talvez houve uma confusão entre problema de pesquisa e objetivos específicos da pesquisa para responder o seu problema central de pesquisa. Então, essa é uma dúvida minha, que não sei, né, talvez tu possa dizer isso. Gostaria de dizer que a tua introdução, ela dialoga perfeitamente com a conclusão, eu gosto muito disso, você retoma na conclusão aquilo que tu anunciou na introdução, você tenta retomar justamente esses 3 problemas, então você enfrenta eles, tá? Gostei bastante disso, ok? Então essas são as questões mais, assim, formais, né? E aí eu vou te fazer dentro do meu tempo, que eu nem sei quanto tempo, eu já falei 7 minutos e meio, veja só. Dentro desse meu tempo, eu gostaria de te fazer 2 perguntas finais, talvez, não sei se são perguntas, enfim, né? Considerando que o teu trabalho ele foi muito extenso e você enfrenta muitos, aspas, problemas de pesquisa, se fosse para você resumir sua tese central da sua pesquisa em 1, 2, 3 frases, como é que você faria? Então, é esse o momento de reflexão para você expor à banca. Então, qual é a sua tese central a partir de toda essa pesquisa apresentada? Número 1. E segundo, eu gostaria de ouvir de você, né, até porque eu sou da área do direito penal e da criminologia, em que medida que você visualizou, né, na sua pesquisa, uma relação, né, para expor novamente aqui à banca e aos espectadores, em relação à própria criminologia crítica, né? Então, se tu pudesse retomar essa questão, em que medida que você acha que a criminologia crítica te deu ferramentas para você chegar às suas conclusões ou não? Gostaria de ouvir um pouco, assim como que você fez essa apropriação dos conceitos da criminologia crítica feminista, em que medida que você poderia dizer que elas foram ferramentas para você chegar às suas conclusões? Gostaria de ouvir um pouco nesse sentido. E aí, para não tomar mais tempo do que o regimental permitido, que eu estou chegando em 9 minutos e meio, eu encerro as minhas indagações, percepções, questionamentos. Obrigada, viu, Marina? Obrigado, professora Helena. Professora, a gente pode percorrer toda a banca e depois devolver a palavra para a Marina fazer, pode ser? Ok, obrigado. Professora Carla, a palavra é sua.
Olá, boa tarde a todos. Bom dia, né, para vocês que estão ali no Brasil. É um prazer, professor Isidoro, professora Helena, não os conheço pessoalmente. Então, vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, né? Eu acho que a Marina foi minha aluna, Marina, em uma disciplina, né? Estou lembrando, assim, ligando o nome à pessoa. A Marina deve saber, a minha área não é criminologia, não é direito penal, mas eu sou mulher. E isso também denota uma importância na banca, até havia conversado com o professor Ayrton sobre isso, né? Precisamos de mais pesquisas sobre os mais variados assuntos que sejam envolvendo nós, mulheres, né? Não que os outros não sejam importantes, mas precisamos. Inclusive, o professor Ayrton participou de uma banca de qualificação de um doutorando, meu orientando, lá de Rondônia, e que, claro, ele não analisa a criminologia, mas aí tu me fez lembrar o trabalho da Marina e também a apresentação dela, principalmente com relação a quando ela menciona que não se sabe se o número, na verdade, de violência aumentou ou se existe maior, né, acesso e tal. E, Marina, esse meu orientando, que ele vai defender em breve, ele, na condição de desembargador, eles, só para curiosidade, já que você se interessa pelo tema, né, eles criaram um aplicativo no estado de Rondônia, a partir de um projeto chamado Maria Urgente, porque naquele caso, sim, se tratando de mulheres de comunidades afastadas, mulheres ribeirinhas, né, que não têm acesso nem à energia elétrica, para vocês terem uma ideia, é fato e é comprovável que o acesso à possibilidade de falar, né, de ter voz, já que ele usa a teoria da ação comunicativa, no caso dele, denota essa discrepância entre números anteriores e números posteriores. E no caso dele, ele utiliza a pandemia como um marco temporal importante, né, pelas questões sociais que aconteceram em virtude de todos ficarem mais em casa e tal. Então, embora lá a gente não analise a criminologia em si, é um tema transversal que conversa também com a sua pesquisa, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma leitura sobre várias óticas, Marina. Primeiro, de curiosa, no sentido de não conhecer as teorias da criminologia e tudo que você vem apresentar ali. Então, para mim, aqui eu fiz uma leitura para aprendizagem mesmo. Fiz uma leitura como professora do programa, pensando nas nossas normas metodológicas e de formatação, e consegui marcar alguns pontos, assim, né? Algumas coisas a professora Helena já mencionou, né? Alguns pontos que são o de forma mesmo, né? Então, aquela necessidade, aquela olhada geral no teu texto e na formatação, as questões ali de sumário. Também eu concordo quando ela falou sobre as palavras-chave do resumo, e além disso, no resumo, teria que olhar um modelo, professora Ayrton, porque eu, salvo o melhor juízo, eu acho que ela extrapolou o número de palavras, num resumo muito longo. E eu coloquei ali no meu arquivo, né? Sugiro refazer o resumo, porque eu entendo que ele pode ser melhor elaborado. Até porque parece ser chato falar disso, mas o resumo, né, Marina? Você acabou uma pesquisa, você sabe que quando nós vamos pegar uma dissertação, uma tese, nós vamos direto para o resumo para ver se aquilo tudo que está lá nos interessa, né? Então, por isso que eu sugiro que você refaça o resumo. Não que tenha algo de errado, mas falta elementos para um resumo bem feito, eu diria assim. E daí, consequentemente, as palavras-chave. Com relação ao teu rol de categorias, né? Eu fiquei pensando em algumas para sugerir, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Eu só entendo que sim, tem que ser melhor formatada. A professora Helena já falou dos pontos e tal, está fora de ordem. Tem uns recuos ali que o modelo não adota, então essa olhada final vai ser muito interessante. Tem um outro ponto que você usa nas citações de todo o trabalho, né? Às vezes o nome completo do autor, às vezes só o sobrenome. Sugiro uniformizar. O nosso modelo ele usa os sobrenomes, né? Tem alguns sobrenomes ali que você usa, por exemplo, Paulo Bonavides, daí você coloca Bonavides separado, às vezes junto, e na verdade é unido, né? Depois também, como a professora Helena já falou, eu coloquei aqui uniformização de texto, Código Civil de um jeito, do outro, Código Penal de um jeito, do outro. Isso são questões de forma. E, professora Ayrton, ontem, inclusive, eu fiz uma banca de um aluno meu, né? E isso eu não sabia, daí fui procurar,
porque uma professora avaliadora falou que no mestrado, isso foi falha minha, porque eu não olhei, as citações em língua estrangeira, no corpo do texto deve estar a tradução e no rodapé o texto original. Eu não sabia disso e aprendi ontem. Então, trago isso para hoje e que na tese seria diferente, Ayrton. Seria o original no texto e a tradução em nota de rodapé, entendeu? E foi isso que a Marina fez. Então, diz que o Pássaro já falava disso há muito tempo, eu também não sabia. Então, sugiro que vocês olhem e confirmem essa questão da regrinha do PPCJ. Eu fui olhar e tá? Pois bem, daí eu faço, Marina, quando eu começo a leitura, eu pego lá, primeira coisa, eu destaco título, objetivo geral, objetivos específicos, problema, hipótese, olho o sumário e antes de ler o miolo do trabalho, como se diz, vou lá para as considerações finais. Você fez uma ótima amarração, a professora já falou, Helena, sobre as tuas considerações finais, elas estão muito boas, e confesso para ti que tem coisa que eu gostei mais lá do que na introdução. Por exemplo, se eu pego o teu título ele não coincide com o teu objetivo geral. E eu pensei assim, meu Deus, eu quero ver com esse título aqui, com várias categorias, com vários insights e tal, como é que ela vai colocar isso tudo no objetivo geral. E daí, peraí que eu tô aqui trabalhando só com uma tela, para mim tá tão difícil. Eu peguei e coloquei um comentário aqui no arquivo em PDF, deixa eu chegar lá só um segundo. Na introdução, e daí depois isso se aplica ao resumo também, mas claro que você vai ver isso com o seu orientador, né? Se cabe o meu raciocínio aqui. Só um segundo. Cadê os meus comentários? Sei que eles desapareceram. Só um segundo. Achei. Aqui eu coloquei assim. Na introdução você diz: o objetivo científico geral consiste em verificar a ineficiência das leis de viés punitivo no combate à violência contra a mulher. Ponto. Esse é o teu objetivo geral. E você deixa claro isso no trabalho muitas e muitas vezes. É esse ponto que eu digo que o teu título não coincide com o objetivo. Não que tenha que ser igual, mas eu acho que vocês poderiam conversar sobre o assunto. Por quê? Nas considerações finais, por isso que eu falei que eu gostei mais lá do que aqui, olha só o que você fala. O presente trabalho teve a finalidade, ou seja, o escopo, o teu objetivo, né, de verificar se as formas de controle social informal contribuem para a manutenção da opressão. Isso coincide mais com o teu título. E esse não é o teu objetivo geral. Então, eu marquei esses pontos para que essa parte ficasse mais amarrada. Por quê? Porque você atinge o seu objetivo geral na pesquisa, isso fica claro. Mas eu entendo que o teu objetivo geral não é só aquela frase da introdução. É muito mais do que isso, tá? Depois, também, com relação aos problemas que a professora Helena falou, eu diria, sou quase convencida de que é muito problema. E na verdade, dois problemas ali, por exemplo, seriam objetivos específicos. Quem sabe deixar um único problema, não que tenha que ser um único, mas dois, dá uma olhada com uma certa atenção nesse ponto. Deixa eu ver. Com relação à bibliografia que você usou, né? Eu confesso, como eu falei que muito ponto é mais curiosidade minha do que qualquer outra coisa, eu não teria outras bibliografias a te sugerir, porque também não é mais o momento, né? Não seria o caso de fazermos isso, mas o teu trabalho está muito bem escrito, assim, ele tem uma sequência lógica, ele se torna muito fácil e muito prazeroso de ler. E eu, como leiga do direito penal, eu te digo, né, que eu aprendi bastante lendo, você traz todo o raciocínio das teorias de uma forma muito clara e ficou muito, muito interessante. Então, isso é um ponto muito positivo. Você falou, Marina, eu quero só um questionamento, tenho um questionamento mais também de curiosidade e não de outra coisa, porque na tua apresentação você fala, né, que uma hipótese foi parcialmente confirmada, né? Então, as hipóteses, como nós sabemos, são aquelas ideias que você tem ao início da pesquisa e depois pesquisa e chega lá no final e diz, realmente, o que eu pensava é ou não é, ou parcialmente é ou não é, né? Então, eu queria que você falasse rapidamente, assim, em um minuto, os principais elementos de que levaram você a falar ao final do teu trabalho. Não, essa hipótese aqui só parcialmente confirmada, e se
existiria alguma contribuição que você poderia dar no sentido de que como que a gente conseguiria confirmar totalmente ou não confirmar totalmente essa hipótese? Eu pergunto sempre isso, porque quem sabe isso seja um estopim para uma futura pesquisa tua no doutorado, algo assim. Passa a palavra, fica à vontade para responder. Ah, não, vamos responder depois, né? Ok. Então, essa é a minha fala, não teria mais nada a incluir. Parabéns, Marina, pela pesquisa e também parabéns ao orientador pela orientação. Obrigado, professora Carla. Está aí na Itália estudando, né, e abriu um espaço na agenda aí para fazer essa colaboração, avaliação do trabalho da E Marina. a internet funcionando, porque não estava funcionando. Ótimo. Está perfeita a internet aqui. Professor Isidoro, tudo bem? Todo bien. Ahora es tua. Buen día. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a Univali por seu gentil convite para fazer parte desta banca examinadora que avaliará a defensa da disertação da mestranda Marina. Quero cumprimentar cordialmente os demais membros da banca, profesor Ayrton, profesora Elena, profesora Carla. Infelizmente não falo bem português. Portanto, a partir deste momento, se não houver inconveniente, procederei a falar en español. Espero que possa me entender. Bueno, yo conocí a Marina, a la maestranda Marina, en Alicante en mayo del año 2023, aquí en Alicante, a través del coordinador del máster universitario en Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad, el profesor Germán Valencia, que nos puso en contacto por razón esencialmente de la materia que ella ha trabajado, temas de derecho penal, criminología, política criminal, y dado que yo soy el único profesor de derecho penal del máster. La verdad es que cuando me lo propuso estaba un poco asustado, porque realmente es un tema que evidentemente todo penalista español sabe, pero abordarlo desde la perspectiva de Brasil, pues ciertamente a uno le genera cierta inseguridad. Y la verdad es que cuando he leído el texto, pues me he dado cuenta de que es un texto muy bueno. Es un texto muy bueno y tengo que felicitar a Marina por este trabajo que nos ha presentado. No conozco muy bien cuáles son las reglas de Univali, pero yo, si tengo que valorar el conjunto del trabajo, diría que es un trabajo que sí que hace aportaciones interesantes a un tema, a un problema que es eminentemente actual, que es este de la violencia de género, que es un problema que afecta a todas las sociedades. Es muy difícil encontrar una sociedad que esté al margen de este problema. Por lo menos a las sociedades occidentales sí que resultan afectadas por él. La exposición ha sido buena, ha sido muy buena también, ha sido excelente, diría yo, porque nos ha resumido en esos 20 minutos lo que son las 3 tesis fundamentales, de las cuales 2 han sido confirmadas y una parcialmente. Y en ese sentido, yo he aprendido mucho. Tengo que dar las gracias a Marina que me haya enseñado tanto de cuál es la situación de la violencia de género en Brasil, por un lado, tanto desde el punto de vista social, sociológico, quizás capítulo primero, como desde el punto de vista legal o legislativo, ¿no? El resto de los capítulos, derecho penal simbólico, etc.
quizás yo voy a hacerle algunas consideraciones. Una vez he señalado que a mí me parece que el texto está muy bien. Algunas consideraciones de lo que yo he visto que quizás algunas de ellas ya se le han dicho, son cuestiones formales, por lo tanto voy a obviar hablar de ellas. Quizás alguna referencia cuando habla de la presentación del máster de la Universidad de Alicante, incluso cuando lo traduce al español, habla del máster en abogacía. Si no recuerdo mal, el máster que ha cursado en la Universidad de Alicante es el máster de Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Sería conveniente que quedara constancia de eso, porque el máster en abogacía es un máster distinto. Es un máster diferente que está dirigido esencialmente a los futuros abogados de España. Y no sé yo si el máster en abogacía tiene algún convenio con Univali, porque es un máster más de carácter nacional, es para los abogados españoles. Quizás también desde el punto de vista formal, y he entendido muy bien el problema que ha tenido a la hora de encontrar los datos. Cuando en el capítulo 4 nos habla de los datos que trató de buscar para ver si había habido incidencia de las leyes aprobadas en la disminución de la violencia de género. Cuando uno va a buscar datos, siempre persigue ver pues, unos cuadros, unos gráficos, donde poder ver si disminuye, si aumenta. Entiendo las dificultades que ha tenido, pero bueno, quizás gráficamente se podría ver mejor, se podría ver mejor esa parte, y soy consciente de que no tiene muchos datos, soy consciente de ello porque realmente pues, uno tiene los datos a los que puede acceder, ¿no? Y no puede llegar a más, claro está. El tema de las consideraciones finales, probablemente sea una regla, sea una norma a la hora de hacer este tipo de trabajos. Yo cuando hablo con mis estudiantes en la Universidad de Alicante y hablamos de las consideraciones finales, yo les suelo decir que las consideraciones no deben ser un resumen de los capítulos, sino que tiene que ser la zona en la que se destila realmente cuáles son las conclusiones, cuáles son los puntos centrales a los que se ha llegado. Posiblemente sea así aquí en Univali, pues se puede hacer este resumen. Lo que pasa es que se hace muy largo. Yo cuando lo leía se me hacía muy largo y leía que era un resumen básicamente de los diversos capítulos. Pero bueno, entiendo que esto pueda ser así en Univali. Yo ahí no puedo decir absolutamente nada. Y voy a terminar con una pregunta que me realizó Marina el año 2023, quiero recordar, me mandó un correo y me dijo: estoy obligada a estudiar el derecho español. Quizás Marina, no sé si lo recordará. Y claro, yo le dije, pues la verdad es que no lo sé. No sé cuáles son las reglas, no sé si tiene que estudiar o no el derecho español. Entiendo que no es obligado, no lo vería tampoco necesario, pero precisamente en esta materia yo le diría que hubiera sido interesante haber echado un vistazo al derecho español. Y ya que ha estudiado aquí, ya que da tanto las gracias a sus estancias en la Universidad de Alicante, posiblemente España tenga una de las legislaciones más avanzadas en materia de violencia de género. Llevamos ya desde el año 2004 con una ley integral de lucha contra la violencia de género, y si por algo se caracteriza España es porque tenemos un ministerio de igualdad. Tenemos muchísimas políticas públicas destinadas a disminuir esa parte de esa cultura, podríamos decir, de la desigualdad de la mujer en este contexto. Y tenemos juzgados especializados de violencia de género. En el momento que hay un tema de violencia de género, se ocupa directamente un juzgado especializado, un juez especializado. Tenemos observatorios,
tenemos muchísimos datos. Cada vez que hay una mujer muerta por violencia de género en España, la noticia inmediata en los periódicos es, y aparecen casi todas las primeras planas, ha muerto o ha fallecido una mujer por violencia de género, y a continuación aparecen todas las estadísticas del año. Han fallecido tantas personas. Es algo que la sociedad en España está muy concienciada de ello. Sabemos cuántos muertos, cuántas mujeres muertas hay a lo largo del año, solo de leerlo en la prensa, de verlo en la televisión y de oírlo en los medios de comunicación. Por eso les decía que, bueno, posiblemente no es obligado estudiar el derecho español, pero sí que es cierto que en España hay una gran experiencia ya desde el año 2004 en esta materia. Y simplemente para terminar, decirle que en todos estos principios limitadores del poder punitivo del Estado, a los que ha hecho referencia, y esto del simbolismo, el derecho penal simbólico, en España en esta materia se ha planteado también un gran problema con el principio de igualdad. Y esto se debe a que tenemos delitos en el Código Penal español que introdujo esta ley que castigan con más pena al varón que a la mujer por los mismos hechos. Al varón cuando comete violencia de género contra la mujer. Evidentemente esto ha sido enormemente criticado desde el punto de vista de la igualdad. Se planteó ante el Tribunal Constitucional Español y el Tribunal Constitucional Español dijo que no había problemas de igualdad. El Tribunal Constitucional Español llegó a la conclusión de que cuando se ejercía violencia sobre una mujer por parte de un varón, ya no solo es que se le estuviera menoscabando el bien jurídico de la salud o su integridad física, sino que también, decía el Tribunal Constitucional, se reproduce un modelo de conducta de discriminación y sometimiento de la mujer al hombre. Y eso es lo que motivó que el Tribunal Constitucional Español avalara que es posible castigar con más pena al hombre que a la mujer en este contexto. Un principio que quizás también en estos casos de legislación simbólica en la que hay tanto revuelo social, ¿no? y hay tantas mujeres fallecidas, se pone mucho el acento sobre el varón, ¿no? Sobre el hombre, y que lleva a que, por ejemplo, en España tengamos más pena para el varón para el hombre que para la mujer. Pero bueno, es un simple comentario de cuál es la situación en España, que es la que mejor conozco. Yo tengo que agradecer a Marina que me haya permitido conocer cuál es la situación de Brasil. Veo que es distinta a la de España, quizás la de España ha evolucionado mucho más, pero eso no significa que no siga habiendo violencia de género en España y que no estén todavía perpetuados esos estereotipos que usted muy bien señala en su trabajo. Así que nada más, muchísimas gracias y de nuevo enhorabuena y felicitarte, Marina. Ok, professor Isidoro, obrigado. Aqui, só para constar, aqui no Brasil também, quando a Lei Maria da Penha, em 2006, então, entrou em vigor também, essa tese bateu no Supremo, na nossa Suprema Corte aqui, e o Supremo declarou constitucional também esse tratamento diferencial em razão da desigualdade material que existe no plano específico, né, entre homem e mulher. Marina, eu vou abrir a palavra para ti fazer responder os questionamentos da professora Helena, da professora Carla e do professor Isidoro, então, tá? Então, a palavra é tua, fica à vontade. Bom, primeiramente eu agradeço os apontamentos e realmente essa questão de forma é algo que eu preciso revisar mesmo do começo ao fim. Eu tenho esse problema, às vezes, um pouco de falta de atenção nesses casos e realmente preciso fazer uma limpa geral, né? E colocar tudo na formatação certa. Sobre os problemas de pesquisa, a gente fez 3, eu realmente não sabia que 3 era bastante, eu achava que era mais ou menos por aí mesmo que se fazia, mas é interessante
a forma como as professoras colocaram, que talvez seja muitos problemas. Eu acho que até talvez os 3 problemas de pesquisa eu consiga condensar em um só, em uma pergunta só. Então, acho que talvez fique um pouco repetitivo as 3 perguntas, né? Bom, agora indo diretamente para as perguntas de fato, né? A professora Helena me perguntou qual seria de fato a tese resumida, assim, né, em algumas linhas. E eu acredito que eu posso resumir falando que a minha tese é verificar se as variadas formas de controle social informal, que são aquelas que são colocadas no primeiro capítulo, né, as instituições que perpetuam as desigualdades contra mulheres, né, o hábitos, digamos assim, que é teorizado pelo Bourdieu, se esses controles informais, se eles contribuem para a manutenção da opressão da mulher e se eles contribuem para a opressão da mulher no Brasil, consequentemente, as leis de proteção penal às mulheres têm um caráter simbólico, porque o direito penal não consegue rechaçar essa violência que é objetiva, aquela violência que é menos visível, né? E também eu acho que eu coloquei bem ali no meu primeiro capítulo como essas violências objetivas, essas violências enraizadas, elas colaboram para que a violência subjetiva ocorra, né? Então, por exemplo, para que a violência doméstica ocorra, a inferiorização da mulher no trabalho é um ponto, porque quando a mulher depende financeiramente do marido, ela acaba ficando mais fácil em situação de violência. Então, como as violências menores, eu até coloquei lá no trabalho a pirâmide da violência de gênero, né? Como tudo começa com as violências menores até chegar no último, que seria o feminicídio. Então, eu acho que, resumindo, a tese que eu apresento é que as variadas formas de controle social informal contribuem na manutenção da opressão da mulher no Brasil e, consequentemente, com um caráter meramente simbólico de muitas das leis que visam protegê-las. Já o segundo questionamento foi sobre as diferenças ali da criminologia crítica com a criminologia feminista. Acho que, primeiramente, eu tenho que falar que, embora esse tema seja um tema feminista, a minha pesquisa ela é toda embasada na criminologia crítica, né? Porque muitas questões ali, como o populismo penal, o direito penal simbólico em si, são teorias feitas pela criminologia crítica, né? Então, a minha pesquisa em si, ela anda no caminho da criminologia crítica, no caminho de que o direito penal precisa responder às suas funções instrumentais e precisa ser ali um direito penal usado em ultima ratio, né? Que ele não é só... ele é usado levianamente como primeira resposta do poder público, né? Quando se tem um clamor, justamente porque as pessoas pedem por um direito penal mais severo, mas que muitas das causas dos crimes, né, das condutas que o direito penal visa criminalizar, são problemas sociais, né? Então, esses problemas precisam ser resolvidos em outras esferas, porque o direito penal ele não consegue conter uma demanda que é social. Já a terceira pergunta, que acho que foi a professora Carla que fez, foi sobre a hipótese ali dos dados, né? Eu até vou olhar mais uma vez aqui como que foi a pergunta mesmo. A pergunta era se as legislações punitivas que visam promover a proteção das mulheres garantem a diminuição efetiva dos casos. E, na verdade, assim, eu não consegui nem falsear essa pergunta e essa hipótese, nem dizer, né? Não consegui nem falsear, nem confirmar. Na verdade, eu não consegui resultado algum nessa pesquisa. Porque quando a gente ficou de frente assim, com esses problemas nos dados do Brasil, eu não consigo ter uma noção, não consigo ter uma noção nem de que realmente as leis que criminalizam condutas de proteção à mulher aumentam a segurança das mulheres, nem que diminuem, entendeu? Na verdade, eu não consegui ter resultado algum, mas eu confirmei ela parcialmente, porque mesmo que a gente não consiga ter uma noção
de se aumentou a violência doméstica, ou se aumentou o feminicídio, ou se aumentou os crimes de estupro. Uma noção que a gente consegue ter é que as leis que criminalizam essas condutas, elas não conseguem criminalizar, por exemplo, condutas de controle social informal. Então, as outras violências sofridas pelas mulheres, que são aquelas violências invisíveis que ocorrem dentro da socialização da mulher, né, tudo que a mulher sofre dentro da sociedade, o direito penal não consegue rechaçar. Então, a gente consegue ter uma noção de que ele não é totalmente eficiente, mas através dos dados mesmo a gente não consegue ter nenhuma noção. Eu até pesquisando, eu achei uma tese de doutorado de uma moça, não lembro agora de qual universidade, mas ela fez uma tese de doutorado sobre como coletar dados de feminicídio, por exemplo. Como que a gente pode dizer, essa morte aqui ocorreu em virtude do ódio ao gênero? Porque é uma coisa subjetiva, né? Então, ali ela coloca, por exemplo, que toda morte decorrente de aborto pode ser feminicídio. Claro, é uma tese de doutorado, né? Então, não é totalmente acolhida pela doutrina, mas eu acredito que realmente essa ideia dos dados pode até virar algo maior como uma tese de doutorado, porque é muito difícil se ter uma noção total, assim, né, de se realmente há aumento ou diminuição dos casos. Bom, também ali o que o professor Isidoro falou, eu realmente não cheguei a pesquisar muito sobre esse tema na doutrina espanhola. Quando eu fui para Alicante, né, eu realmente fiz o Master em Direito Ambiental. Fiquei mais imersa ali no Direito Ambiental, que realmente não tem muito a ver com a minha pesquisa, mas eu sempre falo que eu sou uma pessoa que gosta de estudar, então qualquer tema para mim é interessante. E realmente acredito que eu não conhecia, né, que a Espanha é um pouco mais avançada nesse contexto de violência de gênero, nesse contexto de leis penais de contenção da violência de gênero, mas o professor Isidoro falou uma coisa muito importante, que é os estereótipos continuam em qualquer uma das sociedades, em qualquer um dos países, né? A gente tem essa violência invisível quase perpetuada, né? Perpetuada por anos e anos durante toda a sociedade. Então, eu acredito que todos os países tenham aí esse problema de gênero. Fechou, Marina? Tudo certo? Tudo certo. O senhor quer falar alguma coisa, professor? Não. Professora Carla, professora Helena, professor Isidoro, mais algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Eu acho que eu só quero fazer um comentário complementar, se me permite, rapidamente. Claro. Acho que a criminologia, como ela é um saber que é bastante plural e até heterogêneo entre si, não existe assim um movimento muito uniforme, porque existem várias perspectivas, inclusive do ponto de vista epistemológico, né? Talvez, assim, quando você vai falar em criminologia crítica no teu trabalho, poderias fazer uma nota de rodapé explicativa, não sei se for o caso, porque também dentro da criminologia crítica há um conjunto de perspectivas, inclusive não necessariamente coincidentes, porque você tem dentro da criminologia crítica tanto perspectivas abolicionistas como minimalistas, né? Então, talvez só falar genericamente de criminologia crítica possa ser um pouco confuso, até porque você não defende a abolição da Lei Maria da Penha, nem nada disso, né? E a criminologia crítica, ela tem essas questões, assim, às vezes até meio contraditória dentro do seu conjunto. Talvez mereceria uma nota. E eu lembrei, enquanto alguém estava falando aqui do gráfico, que eu acho que é o gráfico da página 35, que tu faz aquela pirâmide, aí verifique, já que tu vai dar uma olhada, professora Ayrton, a questão das normas da Univale, se não é necessário fazer um título e um subtítulo de fonte, se é autoria própria, se esse triângulo foi feito por ti ou não, porque eu até esqueci de falar sobre isso na minha arguição, porque eu notei muita coisa e minha letra não estava muito legível, eu escrevi rápido, tá? Mas, assim, eu acho que essa pirâmide, já que tu falou, dá uma olhada lá metodológica também, e nas referências também no final, Marina, porque tu começa com 3 notícias de site, eu acho, até da Defensoria Pública, alguma coisa assim, e eu não sei se está de acordo com a ABNT, porque tu coloca primeiro o título e depois a fonte. Eu acho que tu terias que dar
conferida final lá também, antes que eu esqueça de ponderar, e fiquei muito satisfeita, assim, com as suas respostas, e peço desculpas por falar novamente, professor Ayrton, mas antes que eu esqueça, já que abriu a palavra, agradeço. Imagina, professora, obrigado. Realmente tem alguns problemas de forma, novamente passei o olho enquanto vocês iam fazendo as considerações aqui, tem bastante probleminha que tem que ser ajustado antes da entrega final, tá, Marina? Uhum. Carla, a Carla tá aí? Eu desliguei a câmera porque a internet estava travando. Ah, tá. Eu acho que a gente tem que suspender, né? Marina, tem como tu pedir para o pessoal sair, e você sair rapidamente aí para a gente deliberar aqui, e aí eu te dou um toque no WhatsApp aqui, você já pode daí retornar na sequência, 5 minutinhos, tá? Tá certo. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês, tá? Marina, a tua dissertação foi aprovada, tá? Então, considere-se aí mestre em ciência jurídica, né? Veja, a gente tem uma empreitada bem importante aí nesses próximos dias, né, para ajustar algumas questões do seu trabalho. Depois eu vou falar contigo sobre isso, tá? A gente vai ter uma reunião aí para a gente ajustar, mas são ajustes necessários, tá? Condicionantes à entrega definitiva do trabalho, tá bom? Eu vou primeiro fazer os agradecimentos, depois passo a palavra para ti, tá? Quero agradecer muito a professora Carla, tá? A professora abriu um espaço aí lá nos estudos da Itália para fazer a avaliação do trabalho da Marina, né? Foram muito importantes as considerações da professora, mesmo porque, como falei, eu queria inicialmente montar uma banca de mulheres, né? Porque o lugar de fala aqui sobre essa temática é de vocês, né? Muito embora não seja o teu âmbito de estudo, mas tu como mulher tem lugar para falar sobre essas questões aqui, mais que eu e mais que o professor Isidoro, com certeza, né? Quero agradecer também à professora Helena pelas contribuições aqui, muito pontuais, muito importantes, tá? Concordo com todas elas, a gente vai conversar aqui para fazer esses ajustes, né? Agradecer muitíssimo também ao professor Isidoro, né? Professor, eu não te conheci, né, enquanto em Alicante, eu tenho um carinho muito grande pela Universidade de Alicante, eu fiz doutorado aí em Alicante em 2014, eu fiquei 6 meses aí em Alicante. O meu orientador era o professor Bernardo Del Rosal Blasco. Bernardo, né? correcto, sí. Colega del área, sim. Perfeito. Eu fui a Madrid algumas vezes conversar com ele, né, ali mais no final do doutorado, e eu tenho muito eu devo muito a Alicante na minha construção acadêmica aí, né? Tá? Então, eu tenho muito carinho pela universidade e agora também uma grande admiração pelo professor aí. E como eu falei, eu já conhecia o professor, já lia o professor, sem saber que o professor era da Universidade de Alicante. Depois eu fui analisar que, não, olha, o professor de Alicante vai estar na banca aqui da Marina, né? E a gente, na verdade, sem se conhecer, acabou cruzando essa orientação, né? Orientação e coorientação. Então, agradeço muito a presença e a participação e colaboração do senhor nesse trabalho da Marina, tá? E, Marina, devolvo a palavra para ti agora, na condição de mestre, então, tá? Para fazer as últimas considerações e agradecimentos, tá? Fica à vontade. Agora ouvem. Queria agradecer a todos os membros da banca, professora Helena, professora Carla, que colocaram pontos que eu acredito que vão lapidar bastante a pesquisa. Acredito que vai ser de grande ajuda aí para fazer as últimas considerações. O professor Isidoro, queria agradecer também, porque a minha experiência de Alicante foi maravilhosa. A universidade vai ter sempre um pedacinho do meu coração. Quero muito voltar, inclusive, talvez aí num doutorado. E agradecer ao professor Ayrton também, que a orientação foi maravilhosa. É um professor que realmente lê e corrige o trabalho, né? E também agradecer a todo mundo que tá aí ouvindo, meus familiares, meus amigos, todo mundo que me apoiou bastante nessa jornada. E acredito que é isso. Ok, Marina, o seu André, a dona Andréia e o seu Carlos devem estar bem orgulhosos, né, os pais da Marina aí, né? Deve ter, agora, pô, então foi um investimento bem alinhado aí, né? Porque realmente a Marina fez uma boa apresentação, fez uma boa pesquisa e com os ajustes aqui propostos pela banca vai ficar um trabalho muito bom. Inclusive, a professora Helena já vai indicar o teu trabalho, tá, Marina, para orientando da graduação dela lá para fazer referência, se for o caso. Tá bom?
Pessoal, então, agradeço muito a presença de todos vocês, tá? Damos aqui por encerrada a banca da Marina e fico à disposição, se vocês precisarem, tá? Façam contato, a gente vai conversando, tá? Carla, Helena, professor Isidoro, Marina. Parabéns, Marina. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, obrigada. Depois, Marina, vou pegar o teu trabalho. Eu já falei para o professor Ayrton encaminhar para umas alunas minhas que estão fazendo trabalho sobre violência de gênero também. Eu vou indicar teu trabalho para citarem na pesquisa delas, que eu acho que é bastante relevante. Tá bom, Marina? Parabéns mais uma vez. Obrigada. Prazer em conhecê-la, professora Helena, também. Igualmente. Professor Isidoro, venha ao Brasil. Bueno, muchas gracias. Un placer. Prazer.